Mamonas, ele foi um fenômeno muito à parte, né? Um sucesso muito grande, mas acho que a coisa mais à parte dele, que eu acho muito característico, é que ela era uma banda de rock de humor. Por que a gente nunca mais viu uma banda de rock de humor fazer sucesso assim? Olha, antes, voltando ali às características do rock dos anos 90, o humor é outro deles, né? Raimundos era uma banda com muito humor. Porque o Raimundos tinha humor, mas eu sinto que ele nunca era na vibe do... Eles tinham humor, mas eles se levavam a sério. É, pode ser, pode ser. Agora, você sabe que quem começa com isso é uma banda chamada Inimigos do Rei. Tá. Na verdade, assim, teve o João Penck e seus miquinhos amestrados, mas é que eles são uma outra história. Eles eram fãs de rock dos anos 60, montaram a banda lá no começo dos anos 80. Mas os Inimigos do Rei, eu tô fazendo vídeo sobre eles agora, né? Por isso que eu tô na ponta da língua. Eles surgem no fim dos anos 80, que são três... É o Paulinho Mosca. Conhece o Paulinho Mosca, né? Conheço. Então, é ele, mais dois amigos de adolescência, conheceram no curso de teatro, cantavam num grupo vocal, e eles faziam um som, em 89 eles lançam um disco, o som é a cara dos anos 90, assim, é uma batida forte, é uma batida com hip hop, olha como já estavam antecipando essa parada. E as letras tinham muito duplo sentido. E aí eles fizeram uma barata chamada Kafka, que é sobre alguém que encontra uma barata na cozinha e começa a conversar com ela. E a música que fez mais sucesso, que é uma música muito politicamente incorreta para os dias atuais, que é Adelaide Anã Paraguaia. Que fala sobre uma anã paraguaia que tem um caso com um jogador de basquete português. Tinha tudo para dar errado, né? Nossa, e que foi nunca sairia hoje em dia. Foi um grande sucesso em 89, essa música. Passava no crivo do Ebert essa daí? Não passava, né? Aí tinha Suzy a boneca inflável. Então, entendeu? Então, eles já era uma banda de humor e de duplo sentido. Porque na gringa tem bastante até música de... É. Tinha aquele que fazia as paródias de todo mundo, que fazia o Eat It, do Michael Jackson. Poxa, é um cara cabeludo, de cabelo loiro. Não, é o Weird Al Yankovic. Bem famoso. Tem o Tenacious D, do Jack Black. Mas a gente nunca teve mais depois, né? Teve então, aí o Inimigos do Rei, o que acontece? Eles queriam ser um humor inteligente. Tá. Mas eles começaram a tocar na Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, sei lá o quê, e começaram a ter muito público infantil e adolescente. Aí aquilo começou a incomodar o Paulinho Mosca, ele pulou fora, e só foi aquele primeiro disco. Aí depois tem os Raimundos, tem outras assim, eu tô pegando só as principais, né? E os Mamonas, mas os Mamonas, cara, eles não queriam ser uma banda de humor. Utopia era... Eles queriam ser uma banda que fazia rock dos anos 80. Eles adoravam Titãs. Aí eles são uma coisa também única, assim, porque a maioria das bandas dos anos 90, não é que eles não gostavam, mas assim, as principais referências deles não são as bandas brasileiras dos anos 80, são as bandas gringas dos anos 90. Você vai ouvir Raimundos, o Rodolfo, o Chorão, esses caras dando entrevista, eles não estão dizendo, o negócio é Renato Russo. Não, o negócio é... O Chorão era... Dead Kennedys, né? Suicidal Tendencies, Dead Kennedys. O Rodolfo vai falar, o negócio é Ramones. Embora eles gostassem de Ratos de Porão também, né? Mas o principal não. Era sempre rock gringo, entendeu? Então eles não dão continuidade à obra dos anos 80. Eles pegam também o que vem de fora, pegam a estrada aberta e fazem o som deles. E os Mamonas, eles são um caso completamente diferente, porque eles queriam insistir no som dos anos 80. Você perguntava, quem que vocês gostam? A gente gosta de Ira, Titãs, Engenheiros. O Sérgio, quando faz a banda com o irmão dele, com o irmão e com o... Com o irmão, quem que é o outro, caramba? É o Sérgio, o irmão dele, e o Bento. Não, o Bento veio depois. Não, o Bento já era. Não. Sei lá. Quando eles montam a banda, e o Bento. Eles tocavam cover de Engenheiros, cover de bandas brasileiras. Tinha bandas estrangeiras também, né? Tanto que o Dinho entra quando eles vão gravar, vão tocar Sweet Child O' Mine num show, né? Aquela história é verídica, é verdade esse bilhete. Só que aí, cara, o Dinho era um humorista nato. E o Dinho é uma outra história muito louca pra contar hoje em dia. Ele era fã de sertanejo. O Dinho ouviu desde pequeno e sonhava em ser, não sei se sonhava em ser, mas a música dele era o sertanejo. Por que ele foi cantar numa banda de rock? Porque ele queria fazer sucesso. Olha como as coisas se inverteram. Naquele momento ele pensou, para fazer sucesso, eu faço sertanejo ou faço rock? Eu faço rock. Puta, hoje ele tava na sarjeta, né? Não.
Estaria numa dupla de Sertanedinho e Rodolfo, né? Mas assim, ele fazia aquilo com o maior prazer, mas é que ele era um cara muito talentoso. Todos tinham algum talento ali, mas assim, essa história do humor deve muito ao Dinho. E ele tinha umas composições, assim, eles insistiam no repertório sério do Utopia, né? Pô, eu vou falar uma coisa pra você. Hã? É chatão Utopia. É difícil de engolir, é difícil de engolir. É difícil. Não, Eu lembro tem uma música que quando eu escuto, porque quando eu lembro da música é porque eu gostei da música. Tem uma deles, assim, que eu gosto. As outras não entrou. Porque chegaram a lançar depois, né? Lançaram um monte de coisa, tá? Eu lembro de ouvir empolgadão, assim. Pô, deixa eu ouvir as músicas. Não tem nada a ver. De ficar triste, sabe? E a história foi porque eles encheram o saco do Rick. E o Rick era um cara que tava querendo... Um cara muito... qual que é o adjetivo que eu quero usar? Muito obstinado. Ele queria porque queria, sabe, ser um produtor e crescer como produtor e crescer na vida. E você ia lá e falava, quer gravar? Grava, ó, você paga que eu vou fazer a melhor gravação possível. E fazer uma baita de uma gravação. Se você não tocasse nada, ele tocava tudo pra você. E aí eles vão atrás do Rick e gravam o disco do Utopia. E ele fala pra eles, velho... Aliás, assim, você que assistiu o filme dos Mamonas, tá? Nem tudo aconteceu do jeito que tá ali. O próprio Rick, acessa o Instagram do Rick Bonadil que ele conta, tá? E ele fala, cara, vocês estão fazendo a coisa errada. Vocês têm que fazer um som diferente. Eles, não, o som dos anos 80 vai voltar. Eu falei, não, gente, isso aí morreu, isso aí acabou, a coisa mudou. Eles demoraram para entender, mas continuaram ali em cima do estúdio, até que um dia o Dinho faz uma malandragem. O Dinho ele era meio que um colaborador, ele gravava jingles no estúdio, isso nem aparece no filme, né? Mas ele frequentava o estúdio, até que um dia... Aquela cena que ele liga pra dupla é verdade. Ele ligou pra dupla lá, o Eli Campelo, e diz, amanhã não vai ter gravação, tá? Ah, beleza. Ô, Rick, eles disseram que não vão vir, tá? Porque estão doentes. Então, ele dá engana os dois. E eles... Só que o Rick não estava presente, né? Nisso o filme mexeu, né? Isso é de propósito, é licença poética. Mas o Rick não estava. O Rick foi pra casa e quem ficou foi o técnico. Grava aí com eles. Nessa gravação, então não aconteceu aquela história de tipo assim, galera, tá muito ruim, grava outra coisa. E aí eles gravam Pelados em Santos. Não, na verdade, tipo assim, eles já queriam gravar, fazer uma sessão para gravar aquelas músicas, só que o Rick tinha ido embora e ficou o técnico de som. Quando ele chega no estúdio de volta, o cara tá dormindo no sofá, ele acorda, o cara chama Rodrigo. Rodrigo, o que aconteceu? Velho, você precisa ouvir, os caras tocaram um negócio muito bom. Aí quando ele vai ver, eles tocaram Mina, que na época era o nome de Pelados em Santos, e Demerval o Machão, que foi o primeiro nome do Robocop gay. Só que a diferença é que todas as músicas Mamonas, você ouviu o disco, elas têm uma parte que tá emulando um estilo, pode ser o brega, o português, o forró, não sei o quê, e depois vira rock. Na ideia original dessas músicas, não tinha essa parte pesada, essa parte rock, era só brega, né? Então, por exemplo, Mina... Era só... Quando chegava naquela parte pesada, não ficava pesada, mas fala, gente, era tipo um brega, assim, tá? Cara, daí o Rico ouviu aquilo e falou, gente, isso aqui é muito bom, cara. A gente precisa fazer mais. Vamos gravar mais isso aqui? E eles não gostaram na hora. Falaram, não, a gente vai ficar como uma banda cômica. Não queremos fazer assim. Não. Galera, se vocês quiserem fazer assim, eu vou gravar e vou bancar a gravação, não cobrou deles, e vou achar uma gravadora para vocês. Só que é o seguinte, a gente tem que fazer uma parte mais pesada e precisa de mais músicas. E daí que surge o repertório, eles saem para escrever. Então, assim, a história do Mamonas foi essa. Tinha um cara que era muito engraçado, que era o Dinho. Aquelas músicas eram piadas, eles gravam... Eu não sei se, talvez, o Dinho, ele não chegou a manifestar isso, mas talvez intuitivamente, sem contar para o resto da banda, a ideia dele sempre foi essa. Vou gravar... Porque, em tese, ele falou, galera, vamos fazer uma brincadeira no estúdio. Mas talvez, no fundo, eles queriam exatamente isso. Gravar aquelas músicas para que o Rick ouvisse e achasse sensacional. Mas é louco que você para pra ver... Os sobrinhos da Taíde, que veio depois, não chegou nem perto do que foi... Cara, é que assim, o humor você tem que... o tom tem que... Mas nunca mais teve ninguém. Isso é muito louco. Eu não consigo pensar em nenhuma... Por assim, o Raimundos, a associação é até... Talvez Pedra Letícia...
E Pedra Letícia também Pedra nunca Letícia tocou na rádio, já era né? da internet, né? E nunca tocou na rádio, É que né? o rock mudou, aí depois, é que acontece, aí quando chegou os anos 2000, foi uma outra parada, entendeu? O anos 2000 já era coisa do sofrimento. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre rock nacional. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar também um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!